Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Bom, conforme prometido, hoje nós vamos ter a entrevista com a Sandra Luz de Almeida. Ela trouxe um convidado, que é o João Bosco Andrade Carvalho, famoso Bosco da farmácia. Antes da gente ir para a entrevista, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o seu like, ativar o sininho aí. E o que eu tenho para falar antes de começar o vídeo. Eu estou aqui na Praça João Bellini Burza, estou em frente ao busto que vocês estão vendo. A gente vai falar sobre isso aqui. E uma coisa que eu tenho para falar. A prefeitura está colocando aqui um monumento, quer dizer, um monumento do boiadeiro. Né? Um negócio grande pra caramba, aquela coisa toda, vai dar para ver lá da pista. E o bateador foi colocado lá nos lagos. No terceiro lago de Ouro Fino tem um bateador lá. Realmente é um símbolo da cidade. Porém, a informação que eu tenho é que a cidade foi descoberta aqui, ó, lá atrás. Não dá para ver daí, mas lá atrás tem o Ribeirão Ouro Fino. E ali começou a cidade. E ela subiu até a Igreja Matriz, depois ela foi abrindo. Por que não colocar um bateador aqui e levar o cavalo para lá? Né? De repente seria uma outra opção. Lógico, lá tem o lago, facilita, porque joga água dentro da bateia, aquela coisa toda, que parece um cone aquela bateia, né? Não é bem uma bateia. O ouro não vai ficar nunca ali dentro. Mas tudo bem, até aí passa. Bom, só uma sugestão, né? Aqui seria o ponto ideal realmente para se colocar o bateador, que é onde começou a cidade, ali atrás, no Ribeirão Ouro Fino. Mas, né? A coisa já foi feita, deixa lá. Vamos então para a nossa matéria de hoje. Olá, tudo bem? Bom, hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020, conforme prometido. Estou aqui com a Sandra Luz de Almeida, para a gente começar aquela série de entrevistas, de matérias, de vídeos sobre a história de Ouro Fino. E a Sandra trouxe um convidado hoje. Tudo bem, Sandra? Como é que tá? O João Bosco. João Bosco, mais conhecido como Bosco, né? O Bosco da farmácia, João Bosco antigamente, de Andrade Carvalho. Tá, Sandra, eu queria que você falasse um pouquinho, só coloca o microfone mais perto de você, um pouquinho sobre, nós vamos falar sobre o João Bellini Burza, né? A gente está aqui na frente do busto dele, Dr. João Bellini Burza, ourofinense, médico, cientista, músico, poeta. Tá difícil de ver, viu? Tá bem judiado aqui. Filho de Antônio Burza e Luzia Zanetti Burza. Então tá aqui o busto que foi feito na gestão do ex-prefeito Zé Américo Butti em 13 de março de 2004. Então isso aí é uma parte da nossa história, correto, Sandra? Isso, e esse monumento aqui, ele está muito estragado, nunca sofreu nenhuma restauração, nenhuma conservação, as pedras quebradas, e está muito sujo, né, tudo abandonado, né, está solto aqui nessa praça. Inclusive é a praça que eles estão querem colocar um peão de boiadeiro ali atrás. Então vai ser uma interferência muito grande aqui nessa região. Tá. Você tem alguns documentos que você trouxe, né? Para quem não sabe, o Dr. João Bellini Burza, ele foi perseguido na época da ditadura. Ele acabou se exilando, né? Foi exilado, ficou um tempo fora do Brasil. Mas quem contar de jeito história pra gente vai ser o Bosco daqui a pouquinho. O Bosco teve mais contato assim, pessoal, com conviveu ele, com né? ele. Você teve algumas coisas com ele também, né? Sim, com a acupuntura, né? Que ele foi um estudioso, né, da acupuntura, e quando ele ficou sabendo que eu estava fazendo, ele ficou interessado e me contou como foi a história dele de pesquisa, né, no Instituto Pavlov, onde ele pesquisou acupuntura em animais. E foi daí que saiu que o Brasil conheceu a acupuntura, né? Que quando ele voltou para a USP, ele colocou ali um departamento, né, de acupuntura. A acupuntura funciona, agora só um depoimento. A Sandra atendeu um dos meus cães, ele voltou a andar com a acupuntura, que foi o Bob, já faleceu, já morreu, já tem um bom tempo esse cachorro, mas foi a Sandra que atendeu ele com a acupuntura. Então você aprendeu com o João Bellini? Não, eu aprendi em Belo Começou com ele. Mas depois que ele sabia que eu já estava fazendo, né, eu fiz os cursos de acupuntura com um monge budista, lá da Sociedade Soto Zen do Brasil, e foi através dele que eu tive esse conhecimento. E depois o Burza, sabendo disso, ficou encantado, né? Porque ele presenciou essa pesquisa e foi ele que trouxe para o Brasil, né? Então, assim, uma pequena biografia, e eu já vou passar para o Bosco, porque ele teve muito contato com o Burza,
O Busa nasceu em 18 de novembro de 1918. Ele foi para São Paulo em 1937, preparar-se no curso pré-médico. Em 1939, ele entra para a Universidade de São Paulo, no curso de Medicina. Você pode segurar para mim, Busa? Ele foi um dos fundadores da União Estadual de Estudantes, né? E participou do jornal estudantil Bisturi. Em 1945, ele foi graduado médico. Em 46, trabalhou no Hospital do Juqueri como médico. De 46 a 47, ele foi voluntário no plantão da Clínica de Neurologia do Hospital das Clínicas, em São Paulo, destacando-se como o primeiro médico em atendimento mensal. Foi eleito presidente da União Geral dos Trabalhadores. Em 47, ele foi designado na Clínica Higiene Mental Infantil de São Paulo, sob a direção do professor Durval Marcondes, requisitado para trabalhar na penitenciária do Estado de São Paulo, chefiada por João Carlos da Silva Teles. Em 1950, ele foi eleito deputado federal, mas teve o mandato cassado e foi afastado da clínica de neurologia e da penitenciária. Em 51, ele começou a clinicar em consultório particular. Em 55, trabalhou na Casa de Custódia e Tratamento do Dr. Arnaldo Amando Ferreira, em Taubaté. Em 56, ele foi designado para prestar serviços no Instituto de Biotipologia. E em maio, ele seguiu para a Rússia pela primeira vez, onde ficou 3 anos como estagiário, trabalhando no famoso Instituto Pavlov, em Leningrado. Em 1958, em Kiev, na capital da Ucrânia, pesquisou o terreno da acupuntura, que eu te falei, no Instituto de Fisiologia Bogomolets, no laboratório do professor Volpont. Em Moscou, trabalhou na cátedra de neurologia do Instituto de Aperfeiçoamento Médico, dirigido pelo professor Gradchenkov, então diretor da Comissão Científica do Ministério da Saúde da Rússia, da União Soviética. Em 1959 voltou ao Brasil, criou um instituto de intercâmbio entre Brasil e a União Soviética, formou o grupo em 1960, União Cultura Brasil União Soviética, onde ele era secretário, ministrando cursos sobre Pavlov. Em 61, ele foi presidente da Sociedade de Acupuntura e Medicina Oriental, catedrático da cadeira de Fisiologia na Faculdade de Medicina da USP e desenvolve a montagem do aparelho eletrônico desfibrilador cardíaco, já usado com êxito na União Soviética, e ele trouxe essa tecnologia. Em 64, ele na USP implantava o Instituto do Cérebro quando ocorreu o golpe militar. Ele foi preso no DOPS, juntamente com Caio Brado Júnior, Mário Schember, foram libertados, retornou à clínica, mas a casa dele foi invadida e viveu na clandestinidade por um tempo, fugiu para o Rio Grande do Sul, chegando no Chile, Montevidéu, né, onde recebeu uma passagem para Praga e ficou exilado nos Estados Unidos. Voltou para o Brasil em 74 e quando ele chegou, ele foi preso pelo DOPS e ficou meses sofrendo tortura. A casa da família Ouro Fino foi invadida. Em 75 sofreu um acidente vascular, né, em consequência das torturas que ele sofreu na prisão. Retornou em 1977 para Ouro Fino, iniciou a redação do seu primeiro livro. Em 84 ele voltou a morar em São Paulo e lançou o livro Cérebro, Neurônio e Sinapse, Teoria do Sistema Funcional, que o João Bosco ajudou a formatar o livro, ajudou nesse trabalho. E ele faleceu em 21 de janeiro de 1989 em São Paulo e foi sepultado em Ouro Fino. Sandra, você tem alguns documentos aí também do tempo que ele estava sendo perseguido, né? Sim, do DOPS, né? Eles investigaram ele, foram várias pessoas, Mário Schember,
Era um físico, né? Era um físico. Era um físico, né? Que Ficaram presos na mesma cela, né? E foram colegas de trabalho, saíram juntos. Mas o Buza, em 74, ele ficou durante vários dias preso no DOPS e tinha trazido o trabalho dele, escrito em tomos, em 12 tomos encadernados. E eles diziam que se ele não contasse certas coisas, que iam destruir todo o trabalho. Na verdade, não havia o que contar, né? O Buza, ele seguiu esse caminho por idealismo. E ele voltou ao Brasil por saudade da terra mesmo. Eu posso falar um pouco sobre o Buza, figura humana, né? Que era uma pessoa simples, amante da música, das artes, da poesia e cientista, profundamente humano, uma pessoa com um carisma especial. Eu convivi muito com o Buza quando ele retornou ao Brasil em 74, porque ele, quando foi liberado pelo DOPS, ele foi através de ajuda de uma pessoa de Ouro Fino, o coronel Dalmo Cirilo, pertencia ao quadro do DOPS naquela época. E ele foi colega de infância do Buza, olha que ironia. Vendo o Buza naquela situação, ele intercedeu para que o Buza fosse libertado. E não havia por que ficar preso. Quando o Buza foi libertado, ele ficou na casa de um amigo em São Paulo, o Núncio Carelli, se recuperando dos maus tratos que ele recebeu, né? Nesse período, eu acompanhei ele na reconstrução da vida profissional dele em São Paulo, até a abertura do consultório dele na Brigadeiro Luiz Antônio. E é curioso notar que vou falar sobre um ourofinense que era humano, muito humano. A gente estava, às vezes, ele gostava muito de cinema. Às vezes nós estávamos numa fila de cinema na Paulista, na Avenida Paulista de São Paulo, as pessoas viam ele e algumas reconheciam. Isso eu achei curiosíssimo. Diziam, doutor Buza, o senhor está de volta? Olha, meu pai lembra muito do senhor. E vinham pessoas, não eram uma, duas, eram várias. Toda vez que nós estávamos em público, conheciam ele pessoalmente. E às vezes não só os mais velhos, como alguns mais novos. E nesse afã todo aí, ele reconstruiu a vida em São Paulo. Morava atrás do Museu de Arte ali, estava inserido no meio artístico, porque eu estive com ele na casa de vários artistas famosos, porque ele era uma pessoa que incentivou a cultura na época dele. A fundação do Instituto Cultural Brasil-Rússia, ele trouxe para o Brasil o balé Bolshoi pela primeira vez, que veio se apresentar em São Paulo. E ele sempre em contato com essas pessoas. Nós estivemos no Rio de Janeiro, eu estive com ele, para o lançamento do livro que ele desenvolveu na Rússia. Quando ele estava lá na União Soviética, ele fazia parte da Academia de Ciências Médicas da URSS, e ele trabalhava com um professor chamado Piotr Kuzmitchanok, que foi aluno de Pavlov. E o Buza trabalhou com ele os dados desse livro que ele lançou, que era sobre a teoria do reflexo condicionado. Era uma coisa marcante na época. E ele fez um lançamento na USP, no anfiteatro da USP, eu estive presente com ele. Foi uma coisa emocionante. Ouro Fino deveria lembrar-se dessa grande figura que projetou o nome de Ouro Fino fora do país. Quando se coloca que o Buza fosse um comunista, eu acredito que o Buza poderia ter sido um comunista, como foi, mas ele abraçou a causa por idealismo. Sabe quando a pessoa, ele me disse que ele foi ser médico pelo ser humano, e abraçou todas as causas que abraçou, destruindo inclusive a própria vida dele. Ele perdeu 2 ou 3 casamentos por causa disso, desfez o lar por causa de ter abraçado um ideal. E é curioso notar que depois, no retorno dele, desabrochou tudo aquilo que ele acumulou durante a vida de potencial, como médico, como cientista, a serviço das pessoas. Na sua morte aqui, eu notei na casa aqui dele, na Julieta aqui, pessoas humildes que ele atendeu sem nada cobrar, que diziam que ele era o pai dos pobres, né? Ele era uma pessoa extremamente humana, né? E já depois de ter passado por tudo que passou, ele se recolheu para Ouro Fino. Depois do AVC que ele sofreu, ele veio para Ouro Fino. Nós viajávamos sempre de São Paulo para cá. E aqui ele pôde dar o melhor dele. Ele me disse um dia dentro do consultório dele, agora eu estou em paz. Ele prestava o serviço como médico aqui, atendia os pacientes psiquiátricos dele e convivia com a família de novo, assim como ele saiu daqui há muitos anos, né? Esse exemplo de cidadão, de pessoa, ficou postado nessa imagem que eu ajudei a fazer essa estátua. O artista não conhecia bem o Buza, eu tenho um pouco de talento artístico, de desenho, fui orientando de forma que saísse mais parecido possível com ele.
E na inauguração eu fiz um pequeno discurso, que infelizmente não estou com ele aqui agora, mas eu mostrei todos esses lados, contei a vida dele, contei todas as passagens da vida dele e foi feita a inauguração. Agora, nos deprime um pouco pensar que isso está tão abandonado, não tem o devido valor, esquecido pelas autoridades, pela própria cidade. Hoje é um simples busto, está todo estragado aqui, não tem manutenção, né, dessa praça. E pela pessoa que ele foi, Ouro Fino deveria ser orgulhado de uma pessoa assim. Há de se lembrar que ele era filho de imigrantes italianos, o pai era um alfaiate, a mãe uma professora. Mas ele cresceu num ambiente de música, de poesia e de cultura. E transformou-se no homem que transformou, um cientista, um médico, um amante das artes, que projetou o nome da cidade, o nome do Brasil. E é isso que a gente gostaria, que os ourofinenses tivessem novas pessoas assim. Mas para isso tem que ser propiciado um ambiente de cultura, onde as pessoas recebam realmente cultura. Eu acho que a estátua, a imagem é uma homenagem, mas deveria ser melhor zelada. Essa praça como um todo, o nome é Praça João Belino Burza. A gente teme pelo futuro disso aqui, né? Não é, Sandra? Essa é a colocação que eu queria fazer. Cabe ressaltar que a família se sentiu sensibilizada e tudo mais, mas depois tudo foi esquecido. Então, essa lembrança que estamos fazendo aqui, dos monumentos históricos, das praças e tudo mais, cabe lembrar que o Dr. João Belino Burza foi um dos maiores ourofinenses. Isso é importantíssimo dizer. Né? Ele não só foi um homem da medicina, como um homem das artes, um homem do povo. E ajudou muitas pessoas e deixou sua marca indelével nas histórias todas que vêm do passado. Né? Cabe dizer isso, né, Sandra? Na entrada da USP tem um quadro, subindo a escadaria de entrada da USP, lá na frente tem um quadro do Burza. Então, sim. A importância dele, né? Ele foi um dos fundadores do Hospital das Clínicas. E, ironicamente, ele morreu lá, né? Ele teve o AVC aqui, foi levado de ambulância para São Paulo. Ele foi operado pela equipe do médico, que era amigo dele, o Dr. Roberto Melaran, na época, mas ele não resistiu, né? Ele estava muito afetado, né? Pelo quadro do acidente vascular cerebral. Mas a família eram pessoas do contexto popular. A doutora Julieta Burza, né, uma pessoa extremamente popular, professora, de caráter, de personalidade. A Marilu, que era uma pessoa boníssima, amiga de todo mundo. Nós temos que lembrar dessas pessoas, nós temos que lembrar do que essas pessoas trouxeram de bom para a cidade, né? Não cair no esquecimento, nem no descaso como está isso aqui agora, né? É isso, Sandra? Exatamente. A Julieta Burza foi professora de todos nós, né? Todos nós. Acho que quem tem mais de 30 passou pelas mãos da doutora professora Julieta Burza. Julieta Burza, porque realmente acho que eu tive vários anos com a dona Julieta. E todo mundo queria que chegasse a hora da aula dela, porque era a aula de piano. Para quem lembra, o pessoal vai lembrar, sala 12, né, da escola normal, é a sala do piano, era lá que eram as aulas da dona Julieta Burza. Eu me lembro que essa imagem, essa estátua foi inaugurada em 2004 pelo ex-prefeito Zé Américo, mas eu me lembro que o Burza morreu em 89 e todos os amigos estavam cobrando, não vai se fazer nada, não vai ter nenhuma homenagem, nenhuma imagem, nenhuma 23 estátua. anos depois, né? Quantos anos depois? Isso foi lembrado durante o governo Baradão. Mas o que é interessante é que ele foi artigo de jornais. Tem artigo na Folha, no estado de São Paulo, falando sobre a personalidade dele, e noticiando a morte dele e dando o contexto do homem gigante que ele foi. Para você ter uma ideia, na União Soviética, quando ele trabalhou com o professor Piotr Kuzmitchanok, do Teoria dos Reflexos Condicionados, aluno de Pavlov, ele tinha o apelido de O Cérebro, porque ele era uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa preparada, um cientista brilhante, né? E o filme não pode esquecer isso. Eu acho que ficar lembrando de pessoas importantes é uma forma de cultura, né? De pessoas que marcaram o nome da cidade, porque Ouro Fino hoje não tem, né? Não tem mais, parou, né? Isso você não vê mais isso, né? E é uma pena que a degradação esteja até aqui na própria homenagem que foi feita. Bom, já estão reformando a praça mesmo, estão mexendo na praça, eles poderiam já resolver aqui, viu, pessoal do Departamento de Obras, ó.
faltando mármore aqui em volta do busto. Quebrado aqui. Estão quebrado ali. Eu vou mostrar depois. Isso aqui Vocês vão ver também. em primeiro plano aí. Estão apagados, né? A estátua nunca sofreu uma limpeza. Pelo jeito que está aí, né? Nem a da praça, né? Que a da praça também nunca foi conservada ou restaurada. E há que se ressaltar que esta praça foi criada com o nome de Praça João Bellini Burza. Não tem que ser dado outro nome, né? Não tem que ser dado outro nome. Essa é a Praça João Bellini Burza. Eu tenho pelo futuro isso aqui, né? Bom, João Bosco, Andrade Carvalho, Sandra Luz de Almeida. Dependendo da gente, vai fazer toda semana um, né, Sandra? Vamos mostrar aí o que Ouro Fino tem de história, o que tem de cultura. Então, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o seu like, curtir aí, porque dessa maneira a gente consegue continuar levando para vocês mais coisas da nossa cidade. Até a próxima, valeu! Obrigado, gente! Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.